Olá, muito boa noite para você. Buraco na pista provoca acidente e mulher morre após veículo ficar descontrolado na BR-365. As estratégias da Polícia Militar para o domingo de eleição. Em Patos de Minas e região, todo efetivo estará empenhado. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Os desafios para manter uma alimentação saudável na infância. Fundador da Chili Beans faz palestra na última noite do Comini. Cicobi Credicop entrega a premiação do concurso cultural Cooperar para Transformar. Futebol. Atlético volta a vencer e segue na briga por vaga na Libertadores. Cruzeiro goleia o Novo Horizontino por 4-1. Morador reclama da falta de providências para evitar queda de árvore em residência. Mulher pede ajuda para pagar contas de água deixadas por antigos moradores. Como fica o tempo no fim de semana do segundo turno da eleição presidencial? O aumento no endividamento e os gastos no fim de ano. Isso e muito mais agora no NTV News. Nós mostramos ontem aqui no NTV News um engavetamento com 4 veículos na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Matriz. Câmeras de segurança registraram o momento da batida quando o veículo i30 Hyundai bate contra a carretinha que estava acoplada ao Vectra. Nas imagens é possível ver que por pouco uma motocicleta não foi atingida. Esse é um outro ângulo do acidente, né? Este acidente envolveu ainda um Jeep Compass que também aguardava o sinal abrir, além de um Ford Ka que estava estacionado. Apesar dos danos provocados aos 4 veículos, nenhum dos ocupantes se feriu durante essa batida. A Polícia Militar divulgou o esquema de segurança para o segundo turno das eleições em Minas. A Polícia Militar vai enviar um oficial para cada cidade de Minas, além das tropas, para reforçar o policiamento. Todo o efetivo vai trabalhar. Serão 35 mil policiais e 4.800 viaturas. Parte do efetivo vai começar a trabalhar às 5 horas da tarde. O objetivo é fazer a segurança nas ruas em caso de comemorações ou eventuais protestos. Nós fizemos um planejamento estratégico com um volume de policiais estrategicamente posicionados para eles serem movimentados conforme a demanda. Então isso vai ser através de viatura, através de ônibus, transporte de tropa especializado. Tanto aqui na capital como no interior. A polícia também preparou reforço à paisana nos locais de votação, um esforço voltado à segurança das urnas e dos eleitores. Todas as possibilidades nós debruçamos sobre um planejamento para que a gente possa, no dia, exercer. E nesse dia, se mudar alguma coisa, o nosso planejamento é flexível e a gente vai se adaptar a cada momento. A projeção que for tomando, nós vamos adaptando. A inteligência da Polícia Militar tem monitorado as redes sociais e tem expectativa de que o segundo turno transcorra de forma tranquila, como foi no primeiro. Nas redes sociais, as discussões elas são acaloradas e nem sempre ela se concretiza na vida real, no dia a dia das eleições, como foi no primeiro turno. E a gente vai fazendo uma matriz de risco. Essa matriz de risco ela aponta para a gente o melhor caminho e a melhor estratégia de emprego de tropa. Pois é, ainda sobre esse assunto, em Patos de Minas e nos municípios vizinhos, o 15º Batalhão informou que todos os militares estarão empenhados nos trabalhos para reforçar a segurança no dia das eleições. Para este segundo turno, 35 mil policiais militares estarão empenhados para trabalhar nestas eleições. Aproximadamente 4.800 viaturas serão utilizadas. E aqui em Patos de Minas há toda uma logística para garantir a segurança do trajeto dessas urnas até os locais de votação e, claro, também dos eleitores que vão até essas urnas exercer o seu direito de cidadão. Eu vou conversar agora com o Capitão Paulo da Polícia Militar. Capitão, aqui em Patos de Minas, quantos homens estão empenhados neste segundo turno? Em toda a Polícia Militar, nesse período eleitoral, todos os militares são empregados. Não há férias, não há folgas. Então, todo o nosso efetivo será empregado nas eleições. Todas as sessões eleitorais, nas suas proximidades, terá policiamento realizado pela Polícia Militar. Capitão, aqui em Patos de Minas, há alguns pontos já, o trajeto onde haverá o maior efetivo, o maior número de homens para trabalhar? Nós temos mantido as nossas operações, nossas ações preventivas em toda a cidade.
O período eleitoral ele é muito dinâmico, então dependerá ao longo do dia dos locais onde haverá aglomeração de pessoas, né, depois do voto, principalmente aguardando aí o resultado das eleições, e a Polícia Militar terá todo o seu efetivo disponível aqui no turno para poder deslocar e estar mapeando. Nós temos todos os locais, em todos os municípios da região, da Polícia Militar, na verdade, porque foi uma diretriz do comando institucional, haverá um oficial de polícia para coordenar os trabalhos aí do policiamento. Aqui em Patos não será diferente, então haverá um oficial de polícia mapeando esses locais para direcionamento do policiamento. Então nós temos viaturas preventivas, né, de prevenção qualificada, que atuarão nesses pontos de acordo com o movimento dessas pessoas, da reunião dessas pessoas nos locais. Capitão, para a gente poder continuar entendendo, algumas informações que foram passadas nesse primeiro turno serão utilizadas agora para, quem sabe, corrigir alguns equívocos que alguns eleitores acabaram cometendo, acabaram extrapolando. É possível aí se estimar quais as principais queixas desse primeiro turno das eleições? O primeiro turno das eleições houve uma eleição mais extensa, né, com vários cargos aí para serem preenchidos. Nesse agora, em Minas Gerais, é apenas para a presidência da República. Os principais crimes que acontecem em todos os períodos eleitorais é o derrame de santinho, né? Nesse primeiro turno, nós tivemos apenas uma ocorrência de boca de urna na cidade de Monte Carmelo. Nenhuma das outras cidades teve esse tipo de crime. Então agora a tendência é ainda menor de se ter esse tipo de crime. Normalmente acontece derrame de santinho quando as eleições têm maior número de cargos. Então a gente acredita que será um domingo muito tranquilo. Estamos nos precavendo com todo o policiamento lançado em todos os locais, como eu disse. Alguns pontos são chave, como por exemplo a área central da cidade, né? Você tem ali comércios, alguns bairros que possuem corredores comerciais. Então nós estaremos prevendo policiamento, patrulhamento preventivo em todos esses locais e mapeando onde possa acontecer algum crime relacionado ao período eleitoral. Foi um primeiro turno muito tranquilo na 10ª região, né? Acreditamos muito pela presença policial em todos esses locais. Tá certo, capitão. Para a gente poder explicar agora para quem está em casa, nós estamos aqui na sede do 15º Batalhão da Polícia Militar. E essas urnas, elas já chegaram aqui para o segundo turno? Ainda não? No domingo, que horas que elas saem aqui do batalhão? Elas chegam amanhã. A previsão é de chegada aqui no batalhão pela manhã. A polícia vai realizar a escolta delas e no domingo, ali a partir de 3 horas, já há veículos saindo devido à distância dos municípios, né? Devido à distância das seções na zona rural, porque haverá policiamento em todas as seções. Então esse policiamento já acompanha essas urnas, fazendo a sua escolta até o encerramento lá da votação. O padrão tem sido 4, 5 horas da manhã, mas há alguns veículos que sairão a partir das 3. Capitão, partindo disso, a gente sabe da polarização da eleição deste ano, principalmente quanto a presidente da República. Qual é a recomendação da Polícia Militar para os eleitores neste domingo? Veja, nós mineiros somos um povo muito pacífico, somos um povo muito ordeiro. Então nós, a julgar pelas eleições passadas, nós acreditamos que será uma eleição muito tranquila, será uma eleição de espírito democrático, né? O que nós podemos, como Polícia Militar, recomendar às pessoas é que tenham tranquilidade, né? Dentro do seu ato democrático, dentro daquilo que a legislação prevê como válido, como legal, que ele possa aí exercer o seu direito, seja no local da votação, seja nos arredores, seja na sua casa, seja transitando pela rua, que as pessoas tenham tranquilidade. E assim a gente terá um segundo turno mais tranquilo ainda. Tá certo, capitão. Muito obrigado pelas informações. Então é isso. Como bem disse o capitão Paulo da Polícia Militar, as urnas devem chegar aqui no Batalhão de Polícia Militar em Patos de Minas neste sábado pela manhã e a saída na madrugada
deste domingo. E tudo o que acontecer em Patos de Minas e região nas eleições do segundo turno para presidente aqui em Patos e nas cidades próximas, você confere aqui na NTV. Eleições 2022, NTV, 30 anos ao seu lado. O Tribunal de Contas da União entregou ao TSE os dados parciais da auditoria realizada nos boletins de urna no primeiro turno eleitoral. Nenhum problema foi encontrado. Os dados analisados pelo TCU estão expostos em painel eletrônico na internet. Foram auditados 74,5% dos boletins de urna das eleições 2022. Cerca de 4,5 milhões de informações foram comparadas e nenhuma divergência foi encontrada. São conferidas, por exemplo, zona eleitoral, seção, cargo, partido e candidato, quantidade de eleitores aptos, votos nominais, quantidade de votos de legenda, em branco, nulo, quantidade total de votos por cargos destinados a candidato ou legenda. O ritual segue o padrão internacional de auditoria. Os dados foram entregues pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala dos desafios para manter uma alimentação saudável na infância. E o fundador da Chili Beans faz palestra na última noite do Comini. A 17ª edição do Congresso Mineiro de Empreendedorismo, o Comini, promovido pelo Unipan, recebeu na noite desta quinta-feira a palestra do empresário Caíto Maia. Após 3 dias, chega ao fim a etapa de palestras no Congresso Mineiro de Empreendedorismo. A volta à presencialidade foi um sucesso. O salão ficou cheio, com a sua lotação máxima durante todos os dias do evento. Acho que era um evento muito esperado. A gente estava já há 3 anos sem poder realizar ele de forma presencial e era um evento já tradicional aqui na cidade de Patos, né? Trazendo grandes palestrantes, proporcionando não só para os alunos do Unipan, mas também para os membros da comunidade esse contato com grandes palestrantes, empreendedores. E é um evento que traz de novo, né, essa chama do empreendedorismo para trazer um desenvolvimento da nossa sociedade. E realmente é um sucesso, como vocês estão vendo. Hoje a gente estava aí com 2.700 lugares, o salão está quase lotado para receber o Caíto Maia. Vai ser uma palestra muito interessante começando agora. E nós estamos muito felizes pela participação dos alunos da sociedade. Ao realizar um balanço de tudo que aconteceu no evento, não resta dúvidas. Os participantes sairão ricos de conhecimento depois da sequência de palestras tão distintas, mas que têm em comum a motivação e inspiração. Cada vez que a gente participa de um evento desse, a gente leva alguma coisa para casa, né? São diferentes visões de mundo, novos insights que você consegue ter, e é muito, muito bom, muito gratificante para a gente poder ter esse contato com pessoas que já têm muito sucesso nas suas áreas de atuação, nas suas carreiras, e serve muito como inspiração também para os alunos, para quem está começando a vida, ter uma ideia nova e para onde seguir a sua vida profissional. Caíto Maia, empresário na área do mercado óptico, fundador da Chili Beans, a maior marca de óculos e acessórios da América Latina, foi o convidado para ministrar a última palestra do evento. Para ele, inovação e empreendedorismo estão alinhados. O empreendedorismo ele precisa de inovação. Né? Essa inovação que é como se fosse um corpo mutante que está sempre buscando uma alternativa nova para você crescer. Então, acho que empreendedorismo e a inovação, elas falam a mesma língua, elas estão no mesmo campo. O empresário contou que nunca imaginou que seria dono de uma marca tão conhecida e bem conceituada. E ainda deixou dicas para quem deseja empreender e construir a sua marca. Todo dia acontecem coisas na minha vida que eu não imaginava que ia acontecer. Então, assim, é muito gostoso porque é uma surpresa de cada dia, assim. Mas o fato é que no final do dia a gente continua com o pezinho no chão, trilhando o nosso caminho. Eu acho que o brasileiro ele tem que investir muito mais na marca do que ele investe. Marca é o que faz a diferença, marca é o que faz as pessoas deixarem de comprar um produto e comprarem outro. Então, assim, já que as pessoas estão se formando e tal, se informem, busque uma agência de propaganda, construa junto com uma agência de propaganda e plante na sua marca, porque marca é o que faz diferença. A alimentação saudável é fundamental, principalmente nos primeiros anos de vida. Para isso, traçar algumas estratégias diárias pode fazer toda a diferença. Todos os dias, o café da manhã da família da Amy é daquele jeito, reforçado. Tem tapioca, frutas, geleia, cuscuz e chá.
um pouco diferente, né? É que há 10 anos, a Amy precisou fazer algumas modificações na alimentação após descobrir que seu filho, o Lucas, tem alergia à proteína do leite. Minha vida mudou totalmente, né? Quando temos um filho, não imaginamos que venha com qualquer dificuldade. E o Lucas veio com a alergia alimentar. E através da alergia alimentar, eu me vi saindo da minha zona de conforto. Eu não cozinhava, então tive que empreender, fui para a cozinha, quebrei a cara, perdi muitas receitas. Mas, aos pouquinhos, eu fui me adequando, fui fazendo cursos, porque eu vi a necessidade dele, né? Precisar de uma mãe, de comidas inclusivas, de se sentir incluído também. Então, minha vida mudou totalmente, não tinha tanta vida social por causa da alergia dele. Mas, aos pouquinhos, tudo foi se adequando. Logo depois, ela descobriu que seu filho Gabriel, hoje com 6 anos, também tinha alergia. O Gabriel teve uma alergia mais simples que a do Lucas, né? Então, ele já se curou com uns 4 anos. A do Lucas estamos em tratamento. Hoje ele mantém. O hábito da casa é para todos. A mudança provocou novos hábitos alimentares para toda a família. Eu acho legal, assim, que a comida que minha mãe faz é boa, que ajuda a gente. Tanto que até na escola tem colegas pedindo para a mãe dele preparar uma receitinha especial. Eles cedem porque eles acham bom também que comer uma coisa sem leite. E parece que ela tem leite, só que não tem. Eu tava na aula estudando, aí ela me perguntou, Lucas, qual é a melhor comida que a sua mãe faz? Eu falei, eu gosto muito da salada de frutas que ela faz, os bolos de banana. Aí ela falou, um dia você pode pedir pra sua mãe fazer pra mim? Aí eu falei, tá. Aí eu mostrei pra minha mãe, aí a gente ficou feliz por ela ter falado. Este especialista em alimentação saudável explica que uma das estratégias é trabalhar o paladar. A gente sempre coloca o açúcar, o excesso de açúcar e o excesso de sal, que são apenas 2 dos sabores dos 6 que a gente trabalha. Então, doce, amargo, azedo, salgado, picante e adstringente. Esses 6 sabores, a criança está muito ligada no doce. Por quê? A dieta inicial da vida do ser humano é o leite, e o leite ele é doce. Então ele já tem essa predominância dele ter essa aceitação com mais facilidade do doce. Então você tem que estimular essa criança para o outro paladar. Então estimular o paladar dessa criança, não tem jeito. Explicar para ela o que é o amargo, explicar para ela o que é o azedo e mostrar para ela opções, gente. Algumas receitas podem fazer a diferença. Que tal começar com banana? A banana, ela é muito importante, ela é boa para a gente trabalhar diversas receitas. Uma delas é um chocolate com a base de banana. Então você faz meio que um brigadeiro com cacau e banana madura. Você pode pegar a banana nanica, que ela é mais adocicada. Você estimula essa criança, coloca ali a banana, né, bem amassadinha na frigideira, amassa, coloca o cacau e você está fazendo ali, dando um ponto num brigadeiro mais saudável. Claro que vai ser diferente de um brigadeiro de leite condensado, lógico. Mas tem que ver o valor nutricional de tudo aquilo que está acontecendo. Uma outra coisa, você estimular os sucos e vitaminas. Então, num primeiro passo, na minha opinião, é estimular o consumo de sucos e vitaminas e diversos, tá? Quando a gente fala em suco e vitamina, não é só abacate com banana e leite. Você pode colocar um suco de castanhas junto com uma cenoura. Você pode colocar um tomate, você pode colocar uma folha de brócolis, ou você pode colocar uma folha de couve também. Então você vai dar cores ali. Você pode colocar beterraba também. A gente chama isso também de smoothies. Então você cria smoothies ali. Daqui a pouco, como fica o tempo no fim de semana do segundo turno da eleição presidencial? Futebol, o Atlético voltou a vencer e segue na briga por vaga na Libertadores. O Cruzeiro goleou o Novo Horizontino por 4-1. E ainda você vai ver que o Cicobi Credicopa entrega a premiação do concurso cultural Cooperar para Transformar. No penúltimo jogo pela Série B, o Cruzeiro goleou o Novo Horizontino na casa do adversário, estádio Jorge Ismael de Biase. A equipe celeste venceu por 4-1 e complicou a situação do time paulista que segue na zona da degola. Depois de 4 partidas sem vencer, a equipe celeste, que jogou com o time alternativo, fez bonito e venceu de virada e de goleada.
Logo no início do jogo, o Cruzeiro foi surpreendido pelo Novo Horizontino. O meia Danielzinho marcou para o Tigre o único gol sofrido pelo estreante Gabriel Mesquita, que substituiu Rafael Cabral, que cumpre suspensão. O susto acordou a Raposa, que reagiu aos 17 minutos da etapa inicial e empatou com o gol do volante Pedro Castro. William Oliveira assinou o segundo tento. No segundo tempo, aos 5 minutos, Matheus Bidu marcou o terceiro gol do Cruzeiro. E não acabou, não. O time mineiro aproveitou a desorganização do Novo Horizontino e marcou o quarto com Jajá. Com a derrota, a situação do Novo Horizontino é complicada. Continua na zona de rebaixamento a uma rodada para o fim da competição. O campeão da Série B, com 6 rodadas de antecedência, o Cruzeiro faz o último jogo, o da entrega da taça contra o CSA, no dia 6 de novembro, às 18h30, no Mineirão, e promete força máxima. Depois de 3 jogos sem vencer, o Atlético cumpriu a obrigação e ganhou com um placar mínimo no Mineirão, placar que sacramentou o rebaixamento do Juventude. O Atlético venceu, mas faltou convencer. Fez o dever de casa para seguir na briga por uma vaga na Libertadores. Contra o lanterna da Série A, o já rebaixado Juventude marcou um gol com Dodô aos 11 minutos do primeiro tempo para a alegria do torcedor e de Hulk e da família, que comemoraram da arquibancada do Mineirão. O atacante se recupera de lesão. O Galo, que começou pressionando e dando pinta que venceria com folga, teve chances de marcar mais e não conseguiu converter. Perdeu até pênalti. Nath cobrou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para Pavon e César espalmou. O Galo também passou aperto. O Juventude quase marcou e em alguns lances, mas Everson salvou os alvinegros. O goleiro chegou a 150 jogos defendendo o time mineiro. Mas faltou o né? Não fiz, pelo menos o U. E não estão acontecendo. Então você cria um mecanismo com jogadas curtas, tirando o adversário da zona do conforto, ou seja, atraindo o adversário para abrir espaços. Mas isso é muito oriundo da batida, ela ser bem oferecida e do jogador que tem esse potencial em vir buscar essa bola. A gente sai com a vitória, mas contente mais com o resultado propriamente do que com o jogo no segundo tempo. O primeiro tempo não, o primeiro tempo foi muito bom, o segundo, depois da perda do pênalti, nós não tivemos bem, né? Fizemos as trocas, mexemos bastante na equipe para dar sangue novo, para dar velocidade, para dar mais corpo à equipe e não surtiram muito efeito, né? O pessoal hoje não entrou tão bem como em algumas outras vezes. Feliz pela vitória, feliz pelos 3 pontos. A gente jogou bem, poderia ter feito mais gols, mas não conseguimos. Mas é importante a vitória, né? Agora dá essa vantagem aí de frente ao São Paulo e depois vai ter esse confronto direto lá, né? Que também vai ser um jogo difícil. Gemerson, será difícil mesmo se o Atlético jogar assim contra o São Paulo, que está encostado com o Galo na tabela. 1 ponto de diferença separam os dois times. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, 9h30 da noite, no Morumbi. Pois é, mais uma dor de cabeça para o Cuca, né? A Nacho, que recebeu o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão no duelo entre São Paulo e Atlético, esse da terça-feira. O técnico do Galo também não poderá contar com Arana, Igor Rabelo, Pedrinho e Hulk, né? Que se recuperam de lesões no momento, numa reta final do campeonato, em que o Atlético depende dessa pontuação para poder se classificar para a Libertadores. Ficar numa classificação confortável ali para a Copa Libertadores, até porque, ainda com as vagas que surjam, com desdobramentos da Copa do Brasil e da própria Libertadores, o time alvinegro precisa se garantir, né? Pelo elenco que tem, pelo gasto que faz com esse elenco, é necessário que se garanta, que consiga aí essa classificação, que não vai ser fácil, principalmente nesse duelo primeiro aí, contra o São Paulo no Morumbi. Morumbi que vem aí de vitória sobre o goianiense, o xará goianiense, né, do Atlético Mineiro, e que vai aí vender caro caso não consiga passar aí pelo Atlético. Mas a grande questão é o Atlético voltar a pontuar, voltou a pontuar, embora o placar tenha sido de 1-0 apenas, perdeu o pênalti e tal, mas
melhora, né, a condição do grupo para poder voltar a jogar, ainda que com todos esses desfalques, né, seja aí uma situação complicada para atuar fora de casa. Vamos ver o que aguarda o Galo na semana que vem, na terça-feira, em São Paulo, contra o Clube Paulista, que vem aí numa sequência para poder se classificar para a Copa Libertadores e entrar aí para um 2023 melhor, até porque o São Paulo também oscilou bastante nessa temporada. O fim de semana do segundo turno da eleição presidencial deve ser com calor e possível instabilidade na região. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. De acordo com o IMET, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 30% e o calor continua. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 21 e 33 graus no sábado e no domingo, de 21 a 34. Em São Gonçalo do Abaeté, de 22 a 35 no sábado e no domingo, variação de 23 a 36 graus. Em Rio Paranaíba, de 21 a 32 no sábado e no domingo, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 22 e máxima de 35 graus no sábado e no domingo, a máxima prevista é de 36 graus. E em Patrocínio, mínima de 21 e máxima de 33 no sábado e no domingo, as temperaturas variam de 19 a 34 graus. O Cicobi Credicopa promoveu hoje a entrega de premiação do concurso cultural Cooperar para Transformar. São desenhos que trazem muito significado. O que representa esse desenho? Crianças brincando no recreio e no recreio monitorado. Aqui é a lixeira e aqui é o lugar de arremesso. O Felipe apresentou um desenho que representa senso de ajuda ao próximo. Para não tirar o lixo do mundo, para o mundo não ficar com muito lixo. O Matheus criou um poema sobre um novo olhar para um mundo diferente. Ele foi inspirado em uma maneira de olhar o mundo diferente, de olhar de outras maneiras para cooperar e ajudar o mundo assim. Um novo olhar. Já olhou em volta, já enxergou sua casa, rua, o mundo mudou, tudo mudou, evoluiu, transformou e nós também melhoramos. Com o lixo na lixeira, coopere. Com uma pessoa necessitada, coopere. Com sua família, ajude, coopere, porque em breve o mundo melhorará. A praça suja agora limpa, a rua agora sem poeira, limpar a casa sem mangueira, o ar sujo, poluído, cooperando, tudo pode ser resolvido. Assim finaliza o meu poema com brilho no olhar e sem usar nenhuma desculpa, colabore para o mundo melhorar. Os trabalhos apresentados pelos alunos foram selecionados. 12 deles receberam um prêmio de kit escolar na tarde desta sexta-feira. O concurso cultural 2022 Cicobi Credicopa envolveu 3 escolas com o objetivo de fortalecer a cultura da cooperação, proporcionando a produção de conhecimentos a respeito da realidade próxima, apoiados em ações cooperativistas. O projeto é uma parceria entre o público e o privado. O Cicobi Credicopa está desenvolvendo esse programa junto com o Instituto Cicobi a nível nacional, que é estímulo, e nós fizemos isso aqui em Patos com essa premiação local para estimular essas crianças, esses jovens a fazerem trabalho com o tema Cooperar para Transformar, que é exatamente isso, para mostrar o que é cooperativismo, a diferença de um cooperativismo, de uma instituição financeira para um banco cooperativo, de uma empresa privada para uma empresa cooperativa. Então essa é a diferença. Para os diretores das escolas, aprender educação financeira e cooperativista desde os primeiros anos letivos serve para formar pessoas mais gentis no futuro. Reflete para nós a nossa missão de ajudar os alunos, a escola toda, né, a se preparar para o mundo do trabalho. Mas o mundo do trabalho em que os alunos aprendam desde cedo a dimensão do cooperativismo, que é pensar, né, sim, entrar no mundo do trabalho, no mundo assim da produção, mas de uma moda cooperativista. A gente sempre incentivou nossos alunos a serem solidários, a serem bons cidadãos. Então, quando a gente vê 4 dos nossos alunos premiados
premiados, no universo pequeno, né, de premiados, a gente fica muito contente porque a missão foi cumprida. Ver que os nossos alunos estão se desenvolvendo, estão se destacando de alguma forma, que seja através da leitura, que seja através do desenho, da escrita, é muito bom, é muito gratificante, sem contar a alegria das crianças em ver que puderam ter sido selecionados em meio a tantas outras. Os pais se encheram de orgulho e se emocionaram ao ver os filhos recebendo a premiação. Eu achei bacana, assim, que tudo partiu dele e, assim, é uma coisa que a escola incentiva direto e tal, sobre a coleta de lixo, os meninos fazer a parte deles, aprender, uma escola muito boa e, assim, foi bem bacana participar e para ele que é novinho ainda, é bem legal. É uma satisfação muito grande, porque ele vem desde criança, desde pequeno, ele sempre gostou de ler e escrever. E eu fiquei muito emocionada de ver o texto, o poema dele e saber que está no caminho certo. Porque hoje, sem educação, a gente sabe que não vai a lugar nenhum, né? O concurso cultural é um projeto realizado pelo Sicob, que teve grande adesão em todo o estado de Minas Gerais. Foram mais de 1.000 inscrições. Só em Patos de Minas foram 600 alunos selecionados pelas escolas. 36 deles chegaram à final. E aqui no Sicob, 12 foram selecionados. Eles agora apresentarão esses trabalhos em Belo Horizonte e em seguida, no dia 15 de dezembro, participarão do concurso em Brasília, aonde vai ser escolhido o melhor projeto a nível nacional. Nesses prêmios, tanto os professores como os alunos são premiados, né? Eles recebem prêmios, as escolas também recebem prêmios, aí entra notebook, entra questão de som, os professores também são premiados com valores financeiros, então agora são 2 novas etapas que os alunos passam a concorrer. Bela iniciativa, né? Para incentivar essa garotada toda aí a escrever, a ler. Em instantes, mulher pede ajuda para pagar contas de água deixadas por antigos moradores e o aumento no endividamento entre os patenses com os gastos de fim de ano. Dados levantados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que 79,3% das famílias brasileiras estão endividadas e 30% inadimplentes. Para especialistas, o gasto no final de ano e no início do ano tendem a piorar esta situação. Basta um olhar para a vitrine ou porta de loja que logo pode vir o desejo da compra. Algumas obtenções de forma impulsiva. Sempre acontece. Já. Muitas. Ih, sem nem te contar o quê. Mas só lembra do boleto? Lembro, para pagar direitinho. Já. A senhora se lembra o quê? Mas agora eu não faço mais não. Não faz? Por quê? Agora eu penso mais, né? Em fazer dívida, eu penso mais. Com isso, alguns objetos comprados acabam sendo esquecidos. Já comprei tanta coisa que eu nem lembro. Só de comprar mesmo. Coisa sem precisão. Já comprei muita coisa sem precisão. Alguns tentam até justificar as compras. Porque você fazer, às vezes arrepende, mas às vezes era a oportunidade que você tinha de comprar, né? Mas são justamente as compras por impulso que podem levar as pessoas a dívidas longas. E algumas até ficando endividadas. Segundo o levantamento mensal realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a cada 100 famílias no Brasil, 79 estão endividadas. A maior parte dessas dívidas não está atrelada a bancos, e sim a serviços em geral, como contas de luz, de telefone e de internet, carnês de loja e prestações de carro e casa. Nós temos que entender o momento que foi feito para isso acontecer, né? Nós estamos vindo de uma pandemia em que várias pessoas ficaram realmente em casa, muitas perderam emprego, e isso perdeu a renda, perdeu a produção, aumentaram os preços. Ou seja, a pessoa que já não tinha muita renda, agora que está com pouca renda, ainda com os preços elevados. E ela continuou, às vezes, com o mesmo padrão de vida. Entendeu? Só que teve que fazer algumas modificações. Aí, para manter o padrão de vida, ela continuou consumindo, não tem o dinheiro suficiente e começa a se endividar. Aí que vira um problema. O final de ano, devido a condições do mercado, tende a ser o momento com maior chance
para se endividar. São momentos que a gente faz comprar mais. Você tem a Black Friday, igualzinho você falou, já vem a primeira parcela do 13º, que a pessoa já compra. Aí vem o Natal, ela quer presentear alguém, quer também ganhar um presente para ela, então ela compra mais. Aí vem as contas em janeiro, entendeu? Aí o problema vem só em janeiro, mas só que novembro e dezembro o comércio geralmente fica mais aquecido. Lembrando que ainda nós temos a Copa do Mundo, então provavelmente nós teremos aí mais um motivo para comprar. A recomendação é para que as pessoas façam as compras de forma racional. Anota tudo antes de sair para comprar. Não, eu vou comprar uma calça. Eu preciso dessa calça? Não preciso. Então você vai e compra. Não, eu não preciso. Não, então às vezes você deixa o dinheiro para quando você precisar. Então o ideal seria você fazer compras de forma racional, pensando antes, não por impulso, porque quando a gente compra por impulso, depois da compra pode ser que você arrepende, mas aí já foi feito, né, a compra, então não tem como devolver. Agora tem um pedido de ajuda de uma família que faz apelo para conseguir pagar as contas de água deixadas por outros moradores e o desejo de ter casa própria. Ela divorciou. A casa é herança de seu ex-companheiro. Porém, devido a alguns investimentos e sem ter para onde ir, ela não deixou a residência. Eu acabei fazendo um investimento aqui no fundo, né? E aí ele decidiu como acordo de separar e tudo. Eu falei para ele que eu só gostaria que ele me passasse o que eu investi aqui até então, porque eu não trabalho de carteira assinada, não tenho emprego fixo, para mim poder estar dando entrada num aluguel, em alguma coisa, porque eu estava juntando um dinheirinho para mim dar de entrada numa casinha, para mim ter um lugar para morar com meus filhos. Aí eu investi aqui tudo, as pessoas que conhecem, vizinhos, sabem do meu investimento, do que eu fiz, mas aí então ele falou que não tinha como me dar até então esse dinheiro e a gente fomos parar na justiça. Desde então, ela tem vivido um pesadelo. Eu tenho vivido um pesadelo, porque ele alugou a casa da frente, né? Não tenho nada a ver dele, e eu moro aqui nesse cômodozinho do fundo, como vocês podem ver, bem pequeno, bem apertado. Mora eu, meus filhos, meus sobrinhos moram comigo também, né? Aumentou mais ainda a boca, né? E eu tenho vivido um pesadelo, porque ele aluga a casa da frente e o pessoal que sempre morou aí nunca me ajudou a pagar, porque água e luz é tudo junto. Como a casa foi dividida e parte da frente foi alugada, dívida de R$ 3.771,98 de conta de água ficou para ser paga. Não tem condição de arcar, como você pode ver, é R$ 3.171. Eu já paguei porque ao total era R$ 4.200. Mas aí eu paguei a parcela que vieram, porque a gente ficou 3 semanas sem água. Aí ele foi lá, parcelou, fui lá e paguei. Eles vieram, religaram, ele cancelou o parcelamento para vir tudo numa conta só. Por isso que veio esse valor de R$3.000, porque ele cancelou o parcelamento. Quem puder ajudar a mulher pode doar qualquer quantia por meio do Pix 521-335-242-15 ou ligar para o número 34 98405 4861. Daniela faz apelo também para conseguir casa própria. Quero fazer esse apelo ao seu prefeito, né, as autoridades aqui de Patos, os deputados, vereadores, o gerente da Caixa Econômica, da Ação Social, que me ajude, gente. Vocês acompanham a minha luta, vocês sabem da minha história com meus filhos. Inclusive, a prefeitura pagou o aluguel social para mim durante 1 ano. Eu não trabalho, eu não tenho trabalho fixo. Então, não tem como eu pagar aluguel sem trabalho fixo, porque chega no dia, o dono da casa quer o aluguel e eu não tenho. E aí vai viver aquela mesma história de ser expulsa para a rua. E para onde eu vou? Mais uma vez eu faço a mesma pergunta. Para onde eu vou com meus filhos? Para onde? Né? Então era isso que eu queria que o seu prefeito, que vocês olhassem a minha situação. Tem muita casa aqui, gente, abandonada, muita casa abandonada, sabe? Eu queria, assim, o direito de poder comprar
essa casa, assumir as parcelas e pagar direitinho. Eu quero o direito de uma moradia para mim e meus filhos. Depois do intervalo aqui no News, morador reclama da falta de providências para evitar queda de árvore em residência. Buraco na pista provoca acidentes e mulher morre após veículo ficar descontrolado na BR-365. Um morador do bairro Vila Garcia tem vivenciado um dilema. Temendo que uma árvore caia sobre as residências durante o período chuvoso, ele espera meses pela poda ou corte, mas até agora os órgãos responsáveis não tomaram providências. Este é o senhor Lázaro, morador do bairro Vila Garcia. Há aproximadamente 3 anos, esta árvore foi plantada. Foi crescendo, a gente facilitou, não podou, agora preciso tirar ela, não tem condição, né? Há 2 meses, ela tem apresentado instabilidade. É perigoso arrebentar o fio do padrão do vizinho, prejudicar o vizinho, né? É perigoso até dar fogo, essas coisas. Com medo de que ela caia, ele faz apelo para que os órgãos competentes realizem o corte dela. A gente paga imposto, tem os gastos, é para isso, né? Olha que precisa servir, mas nunca que serve. Eles falam que é CEMIG por causa dos fios, né? Mas ligar, eu já liguei para todo lado. Queria que viesse, ou CEMIG, ou prefeitura, seja quem for, né? Resolver o problema. Urgente. Evitar, né? Porque depois do problema feito não adianta mais, né? Tem que evitar antes. A gente ainda não recebeu resposta, a gente questionou o município sobre isso, mas não tivemos respostas ainda. O falecimento da passageira de um veículo nesta quinta-feira, provocado por acidente de trânsito na BR-365, acende o alerta para a gravidade dos riscos provocados pelos buracos na rodovia. Em vários trechos da BR-365 que liga Patos de Minas às cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, a situação é essa. São buracos enormes e quando acontecem reformas, a massa asfáltica acaba se sedimentando e ficando cada vez mais pior. Motoristas de caminhão e veículos menores dizem que está difícil trafegar pela rodovia, que é uma das mais importantes da nossa região. Está precária, muito ruim mesmo. Buraco aí, eu vou te falar, se cair dentro aí, capota. Muito ruim, tá péssimo mesmo essa rodovia 365. É uma vergonha, né? Precisando demais de arrumar, mas não arruma. Você passa aí, você vai lá e tapa um buraco, no outro dia tem outro. Maior ainda. Para quem trafega pelo trecho, já está acostumado a ver veículos estacionados com peças quebradas que caíram em buracos cortando pneus. Tá bem difícil, viu? Rodovia cheia de buraco, cheio de carreta, o movimento de tráfego de caminhões é muito intenso e tem bastante buraco e grande. Todo dia que você passa aí, a gente vai muito para Uberlândia, o trecho pior seria Patos até Uberlândia, que é o que a gente mais roda. Tem bastante buraco, todo dia na ida, na volta você vê carro parado trocando pneu, até caminhoneta, o pneu é maior, corta, tá muito perigoso mesmo. Tem, muitos carros de pneu estourado, né? Até os próprios caminhões também estouram pneu. Perde pneu, perde pedaço do carro. De vez em quando você passa aí, tem muito velho de carro parado nas rodovias quebrado, tá passando a hora de arrumar. Em algumas situações, a rodovia acaba tirando a vida e deixando muitos feridos. No início dessa semana, na segunda-feira, um acidente foi registrado no quilômetro 426 da BR-365, próximo à chamada Ponte dos Vieiras. 2 pessoas ficaram feridas após o carro cair em buracos no asfalto. Na quinta-feira, uma pessoa morreu e 3 pessoas ficaram feridas após um carro sair de pista e capotar na BR-365 em Patrocínio. O motorista teria perdido o controle do veículo após cair em um buraco da pista e danificar o pneu traseiro. O carro cruzou a pista, capotou e bateu em uma árvore. Motoristas querem uma resposta imediata do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, para que os trechos possam passar por algum tipo de reforma e ganhe terceira faixa em alguns pontos mais perigosos. Tinha que ter uma terceira faixa, por exemplo, para ajudar, não tem. Aí você vai andando, às vezes você pega uma fila de carreta e não tem como ultrapassar, os buracos não deixam você andar. É complicado, tá passando a hora de arrumar. Ou pedagiava, ou o governo tomava conta mais, porque a região nossa é uma região muito rica, né? Então, eu acho que está muito abandonado. Pedagiar seria uma solução, ou ter uma manutenção mais rotativa, né? Porque do jeito que tá muito difícil. Fica muito perigoso para quem roda bastante. Tá bem ruim mesmo. Tá faltando manutenção nessa pista aí. O que você acha que tem que fazer aí? Tem que arrancar esse asfalto e fazer outro, né? Isso aí tá muito pecado, essa coisa aí. Em nota,
Em uma resposta breve, o DENIT disse o seguinte ao jornalismo da NTV. O DENIT informa que está em processo de contratação de empresa de serviços de manutenção do BR-365 em Minas Gerais. A abertura das propostas está prevista para o dia 4 de novembro. Assim que finalizada a contratação, será possível apresentar um cronograma de execução do trecho. Pois é, se o problema, se está ruim entre Patos e Uberlândia, é um trecho dessa BR que é ruim constantemente, é após a 040 descendo para sentido ao norte do estado. É realmente muito ruim, apesar dos serviços de recapeamento de buracos e mais buracos que tem na rodovia, né, fazendo aqueles remendos, não é nem o recapeamento, aqueles remendos que acabam não surtindo efeito ao longo do tempo, quando vem a chuva, abrem os buracos todos novamente. Enfim, a gente vai aguardar para ver que se realmente essa BR, que é tão importante, que liga e é utilizada por tantos motoristas, por tantas empresas de transporte, né, enfim, que liga o sul ao norte, e tem aí uma importância muito grande pelo tráfego que recebe, possa receber a devida atenção dos nossos governantes. O NTV News fica por aqui e volta amanhã às 19 horas, mas eu te encontro só na segunda-feira. Um abraço para você, bom fim de semana e até lá.